Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui. Nós estamos com o nosso 5º podcast, Cruzcast, o seu canal cristão. E hoje eu estou com um convidado, amigo, mais do que especial, Cristiano Acosta. O cara sabe muito, sabe tudo, é um cara multitarefas muito obrigado, meu amigo, por você ter compartilhado aqui, ter vindo, na verdade, compartilhar o seu conhecimento conosco aqui neste programa. E vale lembrar que esse aqui é um canal cristão, voltado para esse nicho de pessoas, e não pode falar palavrão também, já vou falar logo. Bate aqui na párea. Muito bem. Quero agradecer o convite, né? Sempre é bom poder participar de bons projetos. É isso aí, cara. Olha, pessoal, você que está aqui começando agora com a gente, eu quero pedir o seu like, pedir aqui também um comentário se você achar que isso aqui vai prestar para alguma coisa na sua vida, e também compartilhar com alguém se você achar isso interessante. E nós vamos falar aqui hoje, Cris, network. Vamos falar de network nesses tempos modernos, tempos atuais, ou seja, nós vamos falar do poder do network para o empreendedor, seja ele cristão, não cristão. Você é um cara especialista no assunto, tem feito um trabalho incrível aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não só aqui no estado, mas também em todo o Brasil, porque você está aqui como um representante, um presidente, né, da BNI. Então fala aí, você que é o cara que entende, então fala da parada. Vamos por partes para situar quem tá nos vendo. Ok. Eu represento o BNI aqui como presidente do grupo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a nossa cidade. Mas é um grupo que há 37 anos está no mundo todo. Ah, entendi. E olha que interessante, o Ivan Meisner, que é o fundador do BNI, ele passou por uma situaçãozinha em 1985, ele era consultor de empresas, e um contrato dele, que representava 80% da receita, acabou. Ei. E aí E agora, José? Ele se viu apertado, porque a gente sabe que a empresa de energia não quer saber se teu melhor contrato tá valendo ou não. E o que ele fez? Ele chamou os amigos e falou assim, gente, eu preciso que vocês me façam uma referência. Que a referência, como diz o meu primo Cláudio Acosta, ela é a pós-graduação da indicação. A indicação é quando... referência é a pós-graduação da indicação. Interessante. A indicação é quando eu falo assim, preciso de um pintor. Aí tu me passa o telefone de alguém e fala assim, esse cara é pintor, fala com ele. Então, a referência, ela é a pós-graduação da indicação no seguinte sentido. Quando eu peço um pintor, tu me passa um contato, ou eu te passo um contato, falo assim, vai lá e fala com essa pessoa. Quando eu faço uma referência, eu pego na tua mão e falo assim, Carlos, esse cara aqui é pintor, eu já falei com ele e ele tá esperando o teu contato. Entendi. Ou ele vai te procurar porque eu já falei com ele. É uma coisa mais próxima. Existe um movimento que gera mais credibilidade. Eu te empresto a reputação. A reputação. E aí, quando passa um certo tempo, um dia, 2, eu vou verificar se essa referência deu certo. Entendi. Carlos, conversou ainda tem um pós. Eu tenho um follow-up disso para saber se essa referência foi legal, se ele te atendeu bem. Porque se ele não te atendeu bem, eu não vou mais poder referenciar essa pessoa. Entendi. Então, isso é muito importante. E o Ivan pediu para essas pessoas próximas a ele para fazerem referências, porque ele precisava fechar negócios mais rapidamente para poder cobrir esses 80% de receita. E o pessoal falou assim, não, tudo bem, mas eu também quero algumas referências tuas, eu preciso entrar na Dell, porque eles moravam ali perto do Vale do Silício, então já tinham empresas que estavam crescendo, e eles conseguiram trocar referências importantes. Então, vamos só para quem está nos vendo, né, assistindo. Então, quer dizer que essa ideia de network é essa via de mão dupla, podemos chamar assim. Exatamente, porque acontece muito. A gente vai num churrasco, tem aquele cara que chega lá, muito sorridente, muito falante, distribui cartão para todo mundo, leva a pior cerveja, toma só da Heineken e vai embora. E essa pessoa ela fica marcada como um caçador. Agora tem aquele cara que vai, leva a cerveja dele, leva o violão, ele fica até o final do churrasco e todo mundo fala assim, poxa, que cara legal. Gostaria que se a pessoa fosse lá na minha casa. Então, essa é a diferença. Então, tem a ver
com o suprimento, vamos dizer assim, da entrega, né, da expectativa, no caso. Exatamente. Você conseguir entender isso que o outro precisa e você conseguir, de uma certa forma, ter a sensibilidade de superar a expectativa do outro. Tu deve ter lido aquele livro onde Jesus Cristo é o líder servidor. Sim. O monge executivo. O monge executivo, exatamente. E aí ele fala muito do servir. Acho que o livro fala somente sobre isso, basicamente, né? Porque... E dentro do Beni a gente faz muito disso. Tanto que virou... Calma que nós não falamos de Beni ainda. Mas faça isso de uma forma... De qualquer forma, faça isso. Faça pelo outro. Não só o fato de fazer uma doação de um alimento ou de um agasalho, que... Porque antes de você falar de Beni, eu quero fazer uma pergunta aqui essa eu quero ver como é que você vai sair dela. Continua que eu quero fazer essa pergunta. E aí, a gente quando fala de líder servidor ou do próprio Jesus em si, a gente percebe o quanto o semeio do fazer o bem ao outro. E quando eu te passo sem interesse, eu faço isso de forma genuína, de forma verdadeira, te passo um contato de alguém e eu faço de novo, em algum momento tu fala assim, poxa, o Cris, lembrei do Cris hoje, eu preciso passar para ele um outro contato, porque eu fiquei na tua consciência como uma pessoa que sempre te ajuda. Aquela coisinha da reciprocidade. Exatamente, que daí o Carnegie fala também no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É o que mais ele fala também naquele livro. E aí isso virou um lema dentro do BNI, que é o Giver's Gain. Isso é uma marca registrada. Ganha. Exatamente. Faça pelo outro. Doa, os doadores ganham. E aí, que também a gente conhece como lei da atração, a gente vai falar disso como aquele provérbio árabe, quem planta tâmaras, colhe tâmaras, enfim, faz pelo outro que o universo dá um jeito de retribuir de volta. Mas a minha pergunta é bem interessante, valendo, assim, colocando em questão, como eu já disse aqui na introdução, que isso é um canal cristão, né? Então eu tenho reunido pessoas que está fazendo um trabalho relevante na sociedade aqui campograndense. E a pergunta é muito simples. Você acredita em Deus? De todas as formas. De todas as formas. Pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. É que eu falei porque a pergunta ia ser... Você viu, o cara ficou desconcertado agora. Mas não, eu fiz esse palhaçado que nós somos amigos. Eu cresci, antes de qualquer coisa, nós somos amigos. Eu cresci numa cidade cristã aonde eu fiz catequese, né, católica, uma cidade bastante católica, onde o protestantismo estava apenas começando. Isso eu estou falando dos anos 80, né, ainda era visto assim de lado, assim, não era um negócio ainda bem-vindo, as pessoas não entendiam o que era aquele movimento. A posteriori, nos anos 90, com o crescimento das igrejas protestantes, eu conhecia a batista, conhecia a presbiteriana, mas sempre flertei com a católica. Em 2012, eu tive a oportunidade de conhecer um padre que fez um trabalho maravilhoso ali na Igreja Perpétuo Socorro e que é de encantar. Primeiro, assim, é inevitável que a gente vá em qualquer lugar, seja numa missa ou em um culto, e sair de lá pior do que entrou. Eu duvido, eu desafio alguém chegar num lugar desse. Eu também concordo com isso. Porque as pessoas, ninguém vai lá com má intenção. Pode ir lá não estando bem. Pode ir lá no momento que precisa de ajuda. E tem aquela coisa também, né, Cris, que eu sempre falo com os convidados aqui, que é a questão da consciência. Por quê? Cara, assim como um negócio que a gente faz, este negócio que eu decidi fazer aqui, isso aqui tem um processo. E dependendo do tamanho do processo, eu devo estar lá numa escala 1 de 10. Isso, a gente chama isso de consciência. Uhum. E essa questão do mundo cristão, igreja, seja católica, seja evangélica, aqui a gente não prega religião, ela tem essa coisa da consciência. Tem pessoas que têm uma fé um pouquinho mais elevada e isso dá a ela uma capacidade, vamos dizer assim, uma inteligência espiritual mais desenvolvida do que as outras. Também tem essa questão. E de entender que a gente tem uma responsabilidade maior do que apenas com nós mesmos.
Eu acho que o grande barato da gente crescer espiritualmente falando é ter a ideia do sistema, do Do ecossistema. ecossistema. De entender que a gente Exatamente. não tá sozinho nessa, sabe? Tu é casado, eu sou casado, a gente saber o seguinte, que precisa pegar na mão da esposa e às vezes a gente traz ela com a gente, às vezes ela nos leva um pouco, porque a gente entende que a gente tá numa caminhada e não tá só. Então pessoas que talvez não tenham esse conhecimento desta forma, não entendam assim. E aí a gente vê essas barbaridades. E sendo bastante objetivo, assim, eu creio que há alguma coisa. E eu quero muito, eu tô muito curioso para quando eu fizer a passagem, não tô com pressa. Deixando bem claro, né? Deixando né? bem claro, né? Não, porque eu gosto de andar por aqui, né? Eu ainda conversei contigo antes da gente começar a gravar. Eu olho para trás e vejo o quanto eu já andei. Isso é muito legal, ver o quanto eu realizei. E no meu propósito sempre foi de compartilhar as coisas que eu conheço. Hoje estou fazendo isso com foco no networking, porque eu creio nisso como desenvolvimento pessoal e como crescimento de abundância. Aí você chegou também com um preparo de lá de trás para você fazer esse trabalho da maneira que você faz, cara. Carlos, em 2000, aqui na nossa cidade aconteceu o Thursday Network. Foi realizado por um franqueado do Raul Candeloro, que é dono da revista Venda Mais em Curitiba. Raul Candeloro, na época, ele ganhava 14 mil reais em 2000. O dólar estava quase 1 para 1 nessa época ainda. E a palestra dele já era neste valor. E também começou tipo Aiva, em casa, conversando com amigos. E aí na época não tinha celular, mas tinha o Palm Top. Não sei se tu lembra disso. Lembro. Então o cara colocava os contatos. Apesar de eu ser muito jovem, mas eu... E aí... só que não. Então ele conversando com os amigos e batendo papo sobre tecnologia, inovação, viu que aquilo dava um negócio. Porque a janta de 4 pessoas virou 20. Aí a casa do cara não contempla mais esse público. Foi pro bar e do bar virou um evento chamado Thursday Network. Quando eu fui na minha cidade natal, que é em Bagé, Rio Grande do Sul, em 2010, eu falei assim... Bagé, Rio Grande do Sul, o cara é gaúcho, eu trazer um gaúcho, cara, aqui. Mas tudo bem. Que é uma grande honra, né? Não é? Né? Eu sei que, assim, é uma grande honra receber um gaúcho aqui. E aí a gente tem uma cultura ali na fronteira de que é até um pouco, assim, pessimista, porque os gaúchos, as pessoas do campo, elas viviam quase que isoladas, ou tinham comunidades, 30, 40 pessoas que viviam isoladas ali. Tipo aldeias mesmo. Trabalhando para aquela fazenda, os grandes proprietários. Com o falecimento desses grandes proprietários, vieram os proprietários de menor porte. Os filhos foram herdando, dividindo o campo, vendendo, e já não tinham mais 30 empregados, porque também a tecnologia mudou. Hoje a gente tem o que a Tesla está tentando fazer hoje com o carro, já é realidade no campo tem uns anos. Sim. Então, perceba... Que ali é programação pura, o cara não faz mais nada. No Nordeste não se usa cavalos, cara, se usa moto. É verdade. O nordestino é um povo criativo, cara, inventivo, engenhoso. Então não precisa mais de toda essa gente no campo. E eles vão para a cidade. Mas esse campesino, ele tem uma ideia mais simples da vida. Eu preciso de uma camisa para vestir. No caso lá do Rio Grande do Sul, uma bombacha, uma alpargata, tá tudo certo. Então, quando a gente leva essa coisa assim, vamos conhecer mais pessoas... Entendi. Isso vai assustando, porque eu sempre... meus pais conheciam quantas pessoas... É como se você estivesse estendendo os tentáculos, né? Você vai começando a ter aquele cara mesmo para ligar, cara. Eu acho que isso é muito interessante. Eu sofri bastante com isso quando eu tive a minha experiência na Europa, né? Você sabe que eu fiquei 5 anos lá. E quando eu cheguei... Cara, cadê minha galera? Cadê aquela galera que eu pegava o telefone... E eu tinha, sei lá, qualquer coisa que eu quisesse. Depois eu passo lá e pago. Passa lá, eu vou mandar o cara lá e deixa o cheque lá.
Ah, quantos dias você vai me dar? Não, preciso de mais prazo. Não, não sei o quê, e vira aquela coisa. O cara já conhece. 15 de outubro de 2010, aniversário do Cris. Eu não tinha um pila no bolso, como diz o Galdério. Um pila. Liguei no mercadinho e falei assim, Fabiano, eu queria fazer um churrasco hoje à noite, mas só vou ter grana semana que vem. Dá pra eu passar e pegar umas coisinhas? O cara falou assim, claro, passa aí. As coisinhas que eu peguei, carvão, cerveja e carne. Tá aí. Isso é o network. Paguei na semana que vem. Quando chegou a semana que vem, tava lá a O grana. negócio é poderoso. Mas ele esperou. Por quê? Porque ele me conhecia, porque ele sabia da minha reputação. Certamente, se eu fosse uma pessoa que tivesse feito isso antes e não tivesse pago, ele teria negado o crédito. Entende? Mas por me conhecer, por saber da minha reputação. Então, basicamente, uma coisa que o brasileiro não entende dessa forma, as pessoas pobres falam normalmente assim, meu nome, tudo que eu tenho é meu nome, então eu não posso ficar devendo. Né? Mal sabem eles que as pessoas que se consideram ricas estão devendo muito. Porque tem crédito e fazem uso do crédito. Mas é que também sabe fazer, né? Porque, enfim, um pobre ainda sem nome a gente consegue compreender também, né? A vida melhorou um pouquinho para mim, mas se eu puder evitar ficar devendo, Pois, eu acho exatamente. melhor.